Deixa a luz entrar no seu coração e o amor falar com grande emoção. A paz seja sua, constante harmonia na caminhada evolutiva do dia a dia. Cante bem forte, Jesus é alegria. Vamos em frente em sua companhia. Ele nos guia para a evolução. Não tenhas medo, não há o que temer, pois tudo passa é uma razão de ser. Deixe a luz entrar no seu coração. Deixe a luz entrar no seu coração. Bom, meus irmãos, preparando os nossos pensamentos aí para o nosso estudo da noite, vou ler um item aqui do livro Coragem, de Chico Xavier para o Espírito Diverso. As duas tristezas. Assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da com muito afã, pra vencer a miséria e a dor. Alexandre congelou. desânimo e pessimismo onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência. Sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar, em nosso benefício com a esponja do tempo. Em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes. E, na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos, através da amargura e do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Naturalmente, cautelosos, esses companheiros preferem distância, a partilha indébita de nossas aversões e frustrações, antagonismos e queixas, embora, sempre que generosos e leais, estejam claramente dispostos a apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Compreendamos que ninguém estima a permanência no espinheiro, nem escolhe vinagre para brindar os laços de léus. E saibamos fornecer bondade e paz, entusiasmo e otimismo aos que se aproximam de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitue. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir à divina providência nos conceda a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Emmanuel. Deus misericordioso, Jesus, nosso mestre de caminhada, amigos espirituais, te agradecemos, Pai, por esse momento em que juntos estamos para estudar os teus ensinamentos, pedindo, Pai,
que possamos colocá-los nas nossas ações, nos nossos corações, para que possamos a cada dia dar um passo a mais na nossa melhoria, na melhoria espiritual de todos nós. Pedimos, Pai, nesse momento, pelos nossos irmãos que estão passando por provas difíceis. Pedimos pelo nosso irmão Luiz, esse irmão tão incansável nas suas lutas da caridade. Pela nossa irmã Donazinha, que seja fortalecida também nesse momento de luta. Pela nossa irmã Geisa Morgado, também em estado muito difícil na internação. Pedimos, Pai, pedimos pelos médicos da espiritualidade, que conduzam os médicos da terra naquilo que for do merecimento, Jesus. Mas pedindo que seja-lhes concedido novas oportunidades de caminhada, novas oportunidades de luta. Fortaleça cada família, Jesus, e nesse momento, passando por dores, passando por sofrimentos, meu Deus. E aos nossos irmãos, tantos irmãos desencarnando, que sejam acolhidos, que sejam iluminados, recebidos pela espiritualidade amiga. Fortaleça cada um de nós, meu Pai, que possamos sempre estar com os nossos pensamentos positivos, de energia, que possamos endereçar para cada um desses irmãos que estão passando, nesse momento, por lágrimas, por dores, e seus familiares. Esteja conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite, meus irmãos. Vamos nós caminhar mais um cadinho nesse nosso estudo de cada dia. Então, esse momento, aproveitando, né, as palavras que o Alexandre leu, a oração da Ivone, é um momento que nós precisamos de bastante coragem, de fato, porque os acontecimentos são diversos, né? Na esfera encarnada e desencarnada. E aquilo, né? Nós precisamos continuar orando, perseverando, porque tudo é transformação e temos que continuar acendendo esses pontinhos de luz que são necessários, né? Para tantos irmãos, para nós, ainda no estágio que nos encontramos, e para outros irmãos também que necessitam, às vezes mais do que nós, né? Porque às vezes a gente se acha que tem alguma coisa acontecendo com a gente e faz um alarde muito grande, mas se a gente parar para olhar para o lado, são tantos irmãos que também necessitam tanto quanto nós, e todos nós somos bem-aventurados, só que nós às vezes somos bem-aventurados, né? Nós temos que reconhecer isso. E reconhecendo que não estamos sozinhos, e sabemos que não estamos, porque estamos cercados sempre de espíritos, nós temos os nossos espíritos protetores, que nós estamos estudando sobre eles, e aquela liçãozinha de casa, né? Vamos lembrar quem são os espíritos protetores, todos lembram quem são, igual o Globo Repórter, né? De onde vêm, o que se alimentam, o que fazem os espíritos protetores, né? E são espíritos que são simpáticos a nós. São espíritos que nos acompanham desde a raticidade, né? Após o nosso nascimento, o nosso renascimento e até o nosso desencarne pelas vidas e vidas afins, porque são espíritos ligados a nós. Aceitaram nos tutelar para também evoluir, porque estão em estágio de evolução. Mas o que nós podemos dizer dos espíritos protetores? Uma pergunta, eles nos abandonam? Não nos abandonam. Os espíritos protetores nos fazem mal? Não, muito pelo contrário. Nos fazem bem, e as palavras da codificação nos alertam do contato que nós precisamos ter mais estreito com os nossos espíritos protetores, com os nossos mentores espirituais, a fim de que nós colhamos, né,
essas experiências, esses sussurros no ouvido, essas intuições que muitas vezes nós temos e às vezes não damos a mínima, né? Ó, faz isso ao invés de fazer isso. Vai por esse caminho, talvez seja um pouco melhor. Não é melhor repensar? Não é melhor parar e refletir? Aquelas intuiçõezinhas que a gente tem durante o dia, aquelas intuições que nos guiam, talvez, para uma boa escolha, aqueles momentos de reflexão, não os momentos impetuosos que nós temos, mas os momentos de reflexão. Será que eu realmente faço isso? Parar e refletir. Isso é uma coisa que eles nos conduzem sempre, à reflexão. E eles estão aqui, como as palavras já disseram, como se fossem os nossos pais também, mas como bons irmãos, como irmãos que nós podemos confiar. E, além de confiar, que nós podemos, sim, conversar. Dá licença, confidencializar coisas. Nós devemos manter esse laço estreito e aproveitar ao máximo essa experiência reencarnatória e esse suporte que nós temos também. E os espíritos protetores, eu me lembro que logo no iniciozinho, estava fazendo estudo lá com o pessoal da biblioteca da Idalina, e não sabia muita coisa ainda. Eu perguntei ao rapaz que estava lá, quem é... Você sabe, pode me dizer o que é o mentor? Quem é o mentor? Aí ele me deu a resposta. Ele sabe o que é o mentor, né? O mentor é aquele que anda junto com o He-Man. Para os que são da época, ele falou do mentor, personagem que andava junto com o He-Man. Ele riu, ele falou assim, não, mentor espiritual. Aí ele me deu a explicação. É um espírito amigo que anda junto com você e tal, tal, tal. Na hora não ficou tudo na mente, mas com o passar do tempo, eu fui lendo, fui aprofundando, perguntando a outras pessoas e pude ter a compreensão, né? E a pergunta, começamos pela 510, na verdade? Essa 510, ela já vi uma questão, aconteceu algo similar, se não me engano, são a referência que eu sempre acabo sempre utilizando, que é a obra de André Luiz, mas se não me engano foi Missionários da Luz. Né? Vamos ler 510, que eu vou lembrar da referência e eu cito ela aqui. Alguém deseja ler 510? Leio então? Vamos lá. Quando o pai que vela pelo filho venha reencarnar, vela ainda por ele? Novamente vou ler. Quando o pai que vela pelo filho venha reencarnar, vela ainda por ele? Isso é mais difícil, mas ele convida no momento de desprendimento um espírito simpático para assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, é submetido. Esse material está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são eles mesmos assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que se um falta por uma causa qualquer, é substituído por outro. Alguém quer comentar? Nós já vimos isso em uma outra pergunta como se houvesse uma substituição de mentor espiritual, como se vimos uma questão mais ou menos assim, que a questão perguntava, né, numa pergunta, se o mentor espiritual é exclusivo, quase assim, exclusivo daquele tutelado. Nós sabemos que não, que o mentor pode ter outros tutelados. Nisso, seu mentor pode ir até um outro tutelado, mas nós sabemos que ele, por ser um pouco mais evoluído, pode, às vezes, se locomover na força do pensamento. Mas
para manter você ali fazendo, talvez que não tenha uma disciplina, né, tão esperada assim, fazendo o que deve ser feito, deixa um espírito simpático ali perto de você para, tipo, passar o olho. Tipo assim, vou ali e já volto, você pode dar uma olhadinha no meu filho para mim? Sim, olha sim. Porque há outros espíritos que são simpáticos a nós em volta, tanto simpáticos para o bem, quanto simpáticos para o mal. O mentor, já conhecendo o seu tutelado e tentando garantir o êxito dele no caminhar, no evoluir, ele não procura descuidar muito das passadas desse tutelado. Ele não pode interferir diretamente, porque nós temos o livre-arbítrio. No entanto, ele procura sempre intuir, instigar, para que você sempre faça a escolha que vai mais te ajudar a evoluir. É necessário, é igual uma pergunta que tem também, é necessário que todos os espíritos passem pela fieira da dor? Não, mas da ignorância, sim. Nós ainda não escutamos todas as intuições como deveríamos escutar, né? Porque nossas vozes mentais, às vezes, são tão fortes que calam o nosso contato, o simples contato sutil com o mentor. E é aquilo, né? Eles sussurram, eles não gritam nos nossos ouvidos, né? Eles intuem, eles falam, aconselham. Então, nós temos que estar bem, não digo colados, mas sintonizados com esses irmãos. E uma vez, como a questão diz, uma vez que uma pessoa desencarne, reencarne, ela pode ainda, aqui, quando um pai que vela pelo filho venha reencarnar, vela ainda por ele, quando ele reencarnar, assumirá a sua missão consigo e com outros espíritos, que é a missão evolutiva. Talvez ele não possa olhar por aquele filho da forma como ele gostaria, mas o sentimento sempre fica. E aqui mesmo fala que ele, em momentos de desdobramento, o espírito pede a espíritos simpáticos para que tomem conta, para que possam olhar o que ele, naquele momento, talvez não possa olhar, onde ele não possa estar naquele momento. É como uma mãe ou um pai, que o filho viaja, talvez para bem longe, faça uma oração para o filho, tipo, olhe o que eu não posso olhar, veja o que eu não posso ver, que Deus te guie, que Deus te guarde, Deus vai te cuidar. É confiar, né? É confiar na espiritualidade, é confiar em Deus, né? O que ainda é difícil para nós, né? Confiar plenamente. Confiar é entregar. Às vezes a gente entrega assim, ainda, né, segurando e não. Os mentores espirituais, a equipe espiritual está toda conosco. Não é necessário ter medo, é necessário ter cautela. Igual agora o momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento complicado, um momento de pandemia. É necessário ter cautela. O medo excessivo, não. Um pouco de medo induz cautela. Medo excessivo, não. Devemos confiar. Os mentores estão aqui, estão conosco, estão em cada lar, estão na erraticidade trabalhando, os espíritos simpáticos estão ao nosso redor, ao nosso derredor. E por mais que nós pensemos, nossa, é complicado, porque é o momento em que, às vezes, até nós somos levados a pensar, as trevas atrapalham e tudo acontece, mas a erraticidade, o lado positivo dela, é mais forte. O amor sempre vence. Temos que ter isso em mente. O amor sempre vence. Levando isso, acho que se nós conseguirmos colocar isso, o nosso contato, né, com a espiritualidade vai ficar bem mais suave. Alguém deseja comentar alguma coisa? Alessandra?
Alessandra está aí? Valéria? Conceição? Eu diria, só complementando aqui, né, que ele realmente é difícil, né, ele reencarnar e continuar como tutor, né, de um filho, porque nesse reencarne ele vai estar voltado para a sua vida atual, né? Então ele não tem como se dedicar, né, assim, a tutela daquele a quem ele protegia. Então, realmente, como ele diz aqui, num momento de desprendimento, ele pode pedir a algum espírito, né, amigo, que dê suporte, né? Mas, efetivamente, é complicado, porque ele vai estar preocupado, voltado para aquela sua nova reencarnação, cuidado daquela sua nova existência, né? Com seus próprios problemas, vamos dizer, para ter como se dividir e olhar para o outro, né? Por isso o esquecimento. O espírito poder seguir. Eu acho que até, Leonardo, essa questão de interceder a outro espírito para cuidar, eu acho que isso também é até um certo tempo, né? Porque a gente sabe que enquanto o corpo é criança, o espírito tem mais liberdade e tem mais consciência. À medida que esse corpo vai desenvolvendo, você vai tendo essa consciência, né, da sua vida passada, né? Então, acho que até isso é limitado, né? É um período ali que ele pode fazer isso. Sim. Na obra, se não me engano, foi em Missionários da Luz, tem um pai que ele está velando direto pela filha, só que a situação inversa, ele desencarnou, a filha está reencarnada, ela está tendo péssimas escolhas e ele continua em cima dela, tentando intuir, só que ela está repelindo as intuições dele porque ela está ligada a outros espíritos. E os mentores estão assistindo e eles falam, meu irmão, eles vão até a ele várias vezes, meu irmão, ela está reencarnada fazendo as escolhas dela. Você deve seguir. Em outro momento, quando você estiver preparado, você pode ajudá-la. Ele continua, não, só mais uma vez, eu vou tentar. Os mentores magnetizam parte eles explicam uma parte, não seria cérebro, mas eles magnetizam uma parte do espírito em que ele momentaneamente esquece da filha para poder seguir. Aí André ainda pergunta se aquele esquecimento vai ser para sempre. Eles falam não, só enquanto ele reorganizar a estrutura para poder seguir. Senão também você fica em um apego excessivo, né? Passa a ser uma idolatria, né? Uma espécie de idolatria, ou de, assim, até se a gente, não sei se é, né? Uma certa obsessão, né? Porque você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Né? Isso é o mais difícil para um pai e uma mãe, mesmo desencarnado, né? Porque quando a gente desencarna, a gente tem que ter aquela noção de que somos todos irmãos, né? Filhos do mesmo. Vida também, né? Mas, assim, esse laço de paternidade, de maternidade, né? Se a gente pensar bem na espiritualidade, não é que esse laço se quebre, mas a gente tem que ter consciência que somos todos irmãos, né? Aquele filho, aquele espírito que hoje é meu filho, ele está meu filho. Cada um tem um caminhar, tem uma... A gente não pode interferir, mesmo se dizendo por amor, a gente tem que respeitar isso aí, né? Respeitar. Conceição, eu lembrei daquela passagem, né, de Jesus, né? Ele foi procurado, né? Dizendo, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão aí à sua procura, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Meus irmãos. Ali, né, as pessoas acham que Jesus ali
diminuiu a mãe, né? Maria, não faltou com respeito com Maria, né? Mas não, a mensagem sublimar é justamente essa. Ele quis dizer que toda a humanidade é irmão, é mãe, é pai, né? Todo mundo, né? Estamos todos no mesmo patamar, somos filhos do mesmo pai, né? Hoje eu sou mãe, amanhã eu posso ser filha, né? Depois de amanhã eu posso ser esposo, e assim vai. O Espiritismo sempre convida a gente a desapegar, né? Quando a gente desencarna... Desapego. E esse desapego é o mais difícil, né? O desapego, a gente acha que o desapego... assim, que a gente tem que trabalhar é o desapego material. Não, é o material, mas esse desapego psicológico, ele é muito mais difícil da gente realizar. Sim. E a gente fica ali, né, querendo cuidar e assim, você falou aí antes, num ponto, nessa questão de confiar. A gente não confia em Deus. Se a gente confiasse plenamente em Deus, a gente não sofreria tanto quanto a gente sofre. Sim. Então, assim, essa questão da confiança, a fé, ela é confiar. Ter fé é confiar. Quem de nós confia plenamente em Deus e na providência divina, em Jesus? Se a gente confiasse de verdade, a gente demoraria muito a ter cabelos brancos. Porque muita coisa que a gente vê, né, que a gente quer resolver, também, viu, Alexandre, é que estão escondidos, mas eles existem. Então, assim, muita coisa que a gente vê que a gente não tem, a gente vai até a última instância para resolver aquilo ali, né? Muitas vezes por não ter essa consciência, essa percepção, que o ser é outro, que ele está fazendo as escolhas dele, que ele está trilhando o caminho dele, é um caminho de aprendizado, embora esteja ao nosso ver, a nossa percepção, o caminho da dor, mas quem de nós pode dizer que aquele caminho ali vai redundar num momento de dor, num aprendizado doloroso? De repente, num instante ali, a chavezinha gira, a pessoa desperta e toma o rumo certo, né? É que os mentores, as questões dizem que os mentores sofrem conosco, porém eles não se angustiam. Não. Eles não têm a angústia que nós temos. Não, eles sabem que tudo aquilo é para o nosso aprendizado. Era o que Jesus fazia, né? Sim. Jesus, ele via, ele não era indiferente ao sofrimento humano, mas ele tinha compreensão de tudo isso. Então, não sofria, né? Não tinha aquela angústia que a gente sente, né? Pela dor, né? De ver alguém sofrendo, de ver um filho numa cama de hospital, de ver um ente querido num estado terminal, né? A gente fica querendo, acho que bem sentir. Se a gente pudesse trocar de lugar, a gente trocaria. Mas só que aquela dor é da pessoa, não é nossa. Sim. Vamos ler 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade, mas quando um deles se liga ao indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então, a luta entre o bom e o mal vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. É aquilo, né? Não é mandatório que se tenha para cada encarnado um desencarnado tentando fazer mal, senão, né, seria bem complicado, assim. A espiritualidade
reencarna um bom, ó, bota um para perseguir aquele, ó, reencarna outro, ó, põe outro para perseguir aquele. Não é assim. Por invigilância, por imprudência, por coisas que nós fizemos, às vezes somos ligados, sim, mas não, a espiritualidade não coloca irmãozinho para perseguir irmãozinho, né? Isso não existe. Nós temos afetos e desafetos que nós fizemos, né, durante a jornada, seja reencarnados aqui, nessa vida, ou em uma outra. Mas os espíritos, às vezes, você está num momento de invigilância, está sintonizado, não está com uma vibração muito boa, passou em um local, atraiu, vai. Se for, né, algo que... Porque a espiritualidade não é tão imprudente. Se for algo como um teste, como uma prova para você, pode se manter ligado, para que você supere, sim. Mas se não for, em todos os casos, oração, oração e muito trabalho. É aquilo, né? Além de tudo, lembrando sempre, temos os nossos espíritos protetores, porque muitas vezes quando falamos em obsessores, em irmãos que estão nos caminhos que escolheram, ainda fazendo mal, nós esquecemos que temos protetores espirituais. Às vezes nós focamos demais, né, nas trevas e esquecemos a luz. E tudo aquilo que a gente olha se intensifica. Tudo aquilo que a gente prende mais o olhar aumenta. Quanto mais nós olharmos para aquilo, nós vamos aumentar aquilo. Então, olhemos mais para a luz. Nos percebamos mais protegidos do que ao léu, do que a própria sorte, que não é. Temos que perceber mais o lado bom, aquilo, né, o copo meio cheio e meio vazio, né? Temos que perceber mais o copo meio cheio. É tudo uma questão de olhar, mas é tudo uma questão de prática. Nós nos habituamos com tudo. E a prática do bem é hábito. É aquilo, né? Fulano é bom. Não. Fulano escolhe ser bom todos os dias. Não tem alguns dias que fulano tem atitudes que não são tão boas, mas fulano está trilhando um caminho, né? Tudo nós temos que escolher. E aquilo, lembrando sempre, em todas as escolhas, nós sempre temos um norte. E esse norte sempre será o Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? 511? Alessandra? Alexandre? Da Valquíria? Da sessão? Léo, é aquilo, assim, você lembrou aqui, né? É o lobo que a gente alimenta. Se eu alimentar o lobo mal, né, vou estar ligado àquele espírito que eu estou mais alimentando com a inveja que eu tenho, né, com a sintonia desequilibrada que eu tiver em algum momento. Então, aquele espírito vai estar ligado a mim. Se eu alimentar, né, as coisas boas dentro de mim, as boas ações, né, o cuidado com o meu próximo, espíritos bons vão estar ligados a mim, né? Então, em momento nenhum, eu acredito que esse realmente espírito esteja, né, mal, esteja ligado, bem ligado a uma pessoa, né? Ele está ali para ser encaminhado através das nossas preces mesmo para, né, para a espiritualidade amiga, para ser doutrinado. Para aprender com a gente também, né? Nós aprendemos com ele as coisas talvez que nós não devemos fazer, os erros que nós não devemos cair novamente, e ele deve aprender conosco aquilo que a gente pode passar, né, de bom, que ele pode melhorar, né, deve se espelhar, né? Tem muitos espíritos que ficam realmente à espreita, só olhando, vamos ver como é que ele vai fazer, como é que ela vai fazer nessa situação, fica só olhando e te avaliando, né? Eu me lembro, eu nunca lembro do nome do santo, mas eu vou pesquisar hoje à noite para não esquecer mais o nome dele. É uma história que fala sobre um santo que a vida inteira ele combateu. A história é uma história católica, a vida inteira ele combateu o demônio. A vida inteira, nunca cedeu. E em um determinado momento da vida, o demônio se afastou. Aí
ele olhou para os céus, em sinal de agradecimento, e falou: finalmente venci o demônio. E o demônio se aproximou novamente. O orgulho, meu pecado favorito. E ele ficou novamente ali. É aquilo, né? Nós sempre temos que dar o exemplo e também nos mantermos vigilantes, né? A vigilância, ela é constante. E nós sabemos o quanto é difícil, às vezes, nos mantermos vigilantes, né? 512. Podemos passar? Alguém para comentar mais alguma coisa? 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. É aquilo, né? Nós sempre temos companhia. Sempre. As companhias, elas existem. Pelas nossas sintonias, né? Pelas nossas vibrações, pelas nossas conversas, pelo que nós fazemos, nós sabemos as companhias que temos. Né? E a gente sai pela vida sabendo os espíritos que nos acompanham, né? E aquilo, sempre temos espíritos simpáticos, porque quando nós escutamos uma primeira vez falar sobre espíritos simpáticos, embora a questão fale sobre podemos ter vários espíritos protetores, nossos espíritos simpáticos, né, espíritos que possuem, sejam familiares, espíritos que possuem uma simpatia a nós, seja por coisas feitas, seja por vibração, é o que eu já citei anteriormente, olhei para fulano, gostei de fulano de graça, não precisa fazer nada por mim. O fulano fez alguma coisa para você? Não, gostei de fulano, bati o olho e, nossa, não sei, é alguma coisa que vocês construíram pela vida, né? Seja em outras vidas ou, enfim, foi em outras vidas. Seja laços vibratórios, a vibração bateu, é a tal química que as pessoas falam, né? Também a química espiritual. Nossa, espíritos simpáticos. E ali vocês vão se reconhecer, talvez em outras existências, da mesma forma. E futuramente é aquilo, né? De acordo com a nossa evolução, a linguagem, a nossa aparência, a gente se reconhece em essência. Então você fala, nossa, me deu tão bem com fulano há tão pouco tempo, que é a convivência espiritual. Quem sabe em momentos de desdobramento, na erraticidade, vocês vão fazer alguns estudos juntos, vão fazer algumas missões, micro-missões juntos, vão participar de grupos de estudos de oração. É aquilo, né? Nada é por acaso. Todos nós estamos reunidos aqui hoje, né, fazendo estudo. Não é por acaso. Possivelmente a gente já programou isso na espiritualidade há algum tempo. Alguns aceitaram a missão mais cedo, outros mais tarde, mas embora todo mundo aceitou, graças a Deus estamos aqui. E assim vamos. Quem sabe, algum dia, esse mesmo estudo que nós estamos fazendo aqui se reproduza na espiritualidade. Todos nós, numa mesinha, estudando, com o tempo, é claro, porque possivelmente vamos ser chamados para outros trabalhos, né? Cada um com seu mentor do lado, ou, quem sabe, cada um esperando sair do estudo para acolher seu tutelado. Quem sabe, não é? Daí chegaremos a esse nível. Alguém tem alguma coisa para comentar da questão? Não, você falou da simpatia aí, Léo, a gente logo lembrou de você, cara. De mim? A simpatia é enorme. Vocês também. Na verdade, a sintonia, né? Quando a gente acredita, assim, né? Algumas pessoas, como você falou, que a gente tem essa coisa assim, parece que eu já estudei, eu sempre falo isso com o grupo, com o Divino, né? Eu tenho a sensação, quando eu cheguei no Divino, que a gente já estudou muito lá em cima e se preparou para estar junto aqui estudando. É esse sentimento que eu tenho, assim. Quando nós começamos a estudar as obras de André Luiz, e eu escutei você lendo o livro, eu falei assim, gente, conheço ela de algum lugar, não sei de onde, eu já escutei isso, porque quando eu li, abrindo parênteses aqui no estudo, quando eu li o livro Os Mensageiros, a primeira vez, eu terminei de ler Os Mensageiros dentro do ônibus indo para a faculdade, saindo do trabalho. Eu fechei o livro
daquela respirada ali assim, gente, espero um dia poder ler esse livro com alguém. Juro, quando estava sentado, abrimos o livro, você começou a ler, parecia que eu estava lendo no ônibus com a sua voz ali da mesa. Aí eu falei, gente, é possível isso? Impossível não é possível para a espiritualidade. E muitas pessoas que nós encontramos dentro do divino, todo mundo, quando eu cheguei no divino, todo mundo me acolheu. Eu me lembro que a primeira coisa que eu falei para a sua irmã, eu tenho um problema, qual? Eu estou vendo espíritos. Ele riu. Ele riu. Ele, não, mas isso é natural. Eu falei, não, não é natural. Eu estou vendo coisa que não é para eu ver. Que tudo decorreu dali. E acredito que nada é em vão. Muitas pessoas já passaram pelo divino, é o que Lúcia fala. Algumas pessoas passam pelo divino da Barra e acabam não permanecendo. Algumas pessoas passam pelo divino e vão para outras casas e mantêm os trabalhos nas outras casas. Tudo é simpatia e afinidade. Não é nem sempre porque, não, tal casa eu não gostei. Tal. Você não era simpático às energias dali. Não era para você desenvolver o seu trabalho ali. Talvez o seu despertar se dê numa outra casa, em um outro momento, com outra pessoa falando. Ou não. Ou se dê na rua, recebendo um papelzinho. A espiritualidade usa várias formas para falar conosco. É livro, filme, é tudo que a gente prende mais atenção. Livro, filme, papelzinho na rua. Eu tenho um monte de papelzinho guardado dos Testemunhas de Jeová. Eu que ia em casa, né, abria a porta, meus pais me colocavam para recepcioná-los, né, todo domingo lá. Eu estava lá de manhã, 8 horas da manhã, conversando com eles. Você conhece o Senhor Jesus Cristo? Conheço. Inclusive, estou indo para a missa daqui a pouco. É assim, simpatia. A gente não explica. A gente bate o olho assim, ou então, nossa, simpatia. É isso que nós estamos aqui fazendo, né? Nós estamos exercitando os nossos laços simpáticos. Reforçando os nossos laços simpáticos, né? Valquíria, você está querendo falar? Abre seu microfone. Eu não estou conseguindo. Agora conseguiu. Aí daqui a pouco ele vai embora outra vez. Não, ele só foi embora porque eu fechei. Enquanto ele não foi embora, você fala. Tá bom. Enquanto ele não vai embora, você fala. Tchau, tchau. Então tá. 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão. Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas, o mais frequentemente, não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. Vou ler novamente, ok? Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão. Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas, o mais frequentemente, não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, no bem como no mal. Ou seja, um espírito está próximo a você, seja ele simpático a você. Vamos botar positivo e negativo, momentaneamente. Seja positivo, agindo da forma como tem que agir, né, dentro das lições do Evangelho, ou negativo, indo fazendo o que quer fazer. Ele pode ter uma missão específica com você, né? Se for mentor espiritual, um espírito simpático a você, pode estar ali indo aprender alguma coisa, ter sido enviado para te dar algum recado, para você não se desviar, ou para você fazer algo ou deixar de fazer, sendo do lado negativo também, ou simplesmente, nossa, fulano está aqui, está sempre aqui, bota as plantinhas dele na frente da janela e tal. Eu tô um espírito. Eu estou sempre aqui numa caravana fazendo um trabalho, fulano mantém hábitos de oração e tal. Por que não ajudar fulano? Uma caravana passando. Nossa, olha só, por que não ajudar fulano que está precisando? Quanto mais emitirmos coisas boas, mais simpatia dos espíritos bons nós vamos conseguir. Não é amizade dos espíritos bons, é simpatia, é aquilo. Pode não ter um laço tão estreito com você te conhecer, mas
Está fazendo bem, não está? Vamos ajudar, não custa nada. Você pode conseguir o afeto de espíritos que antes você não pensava conseguir. Fazer o bem nunca é demais. Eu costumo falar com alguns colegas que a nossa missão aqui, se nós temos desafetos espirituais, é transformar os nossos afetos em nossos amigos, né? Se nós temos obsessores, é transformar os nossos obsessores em nossos cooperadores, né? Que eles possam aprender conosco, que nós possamos aprender com ele e reparar, ainda que não possamos reparar o mal que nós fizemos, mas que com o bem, com a oração e com as boas práticas, nós possamos mudar a consciência dele, né? Estamos em uma outra existência, em um outro caminhar e procurando sempre, ainda que com os tropeços da vida, evoluir. E temos que passar isso para esses irmãos também. Não sentir raiva, não fazer oração contra, querendo repelir, não. É acolher. É acolhimento é a palavra certa, porque nós erramos. Muitas vezes reencarnados ainda, encarnados aqui, né, fazendo nossas escolhas, nós erramos. E esses irmãos erraram também. E nós já erramos com eles, já erramos com tantos outros. Se eu parar hoje aqui e fizer um exame de consciência, pensando em alguns anos para trás, eu posso encontrar tantos pontos que eu errei, mas errei porque eu não tinha conhecimento, porque eu era ignorante no assunto, ou sabendo do assunto, escolhi errar mesmo assim. Mas em tudo, Deus espera. É aquilo. Não tenhamos pressa. Vamos fazer o trabalho da melhor forma possível, mas temos urgência. Pressa e urgência são diferentes. Temos urgência em evoluir, porque precisamos de trabalhadores na seara espiritual, que possam acordar outras consciências, que possam cooperar mais. Mas vamos fazer o trabalho sem pressa. Vamos fazer o trabalho com esmero, com dedicação. Vamos fazer o trabalho respeitando o nosso próprio tempo, né? Não tentando avançar mais do que podemos avançar. E procurando sempre nos ligar ao bem. Porque é aquilo, né? Os nossos irmãos estão aqui só para nos ajudar, não estão aqui para fazer o oposto. Então, a gente sabe que quando a gente dorme e a gente acorda, se nós orarmos, estaremos bem guardados. Se não orarmos, também estaremos bem guardados. Só que nós ainda somos espíritos um pouco fujões, né? Dormimos, às vezes, em desdobramento, pum, o mentor bate o olho, cadê o meu tutelado? Vamos até meu tutelado, vamos ver onde ele está, né? Invigilantes. Nós ainda somos vigilantes e precisamos manter esse hábito de vigilância. Vacilamos. Exatamente, vacilamos. Hein, Léo? As pessoas que a gente ajuda, os tutelados deles vão nos ajudar também. Você vê que a gente vai formando uma corrente. Sim. Você ajuda uma pessoa, o espírito que ajuda aquela pessoa vai procurar te ajudar também. E aí vai formando essa corrente do bem, entendeu? Não é? Sim, com certeza. E proteger aquela pessoa vai procurar te proteger também. Porque eles ficam tão felizes, né? De ver aquele irmão sendo ajudado, está feliz, e ajuda a gente também. Fala, vamos ajudar aquele lá, porque ele ajudou aqui o nosso companheiro aqui. Então, aí vai formando essa corrente, não é? Encarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados. Não é? Aí a gente está dizendo, né? Hoje é fazer essa corrente do bem, não é? Ajudar aí para ver se melhora o nosso planeta aí. Vamos fazer essa corrente aí. É isso aí. Mas não é isso? Com certeza. Com certeza. E aquilo, é igual mãe, né? Fez bem ao meu filho, me fez bem também. É claro. Tratou meu filho bem, me tratou bem também. Tá me tratando também. Assim vai. E assim. Assim vai. A 513 se desdobra ainda, né? Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. É isso que nós vimos, né? 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores?
Existem diferenças na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Tem aqui uma consideração embaixo, Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o que se segue. O espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis no limite de seu poder, frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados e mesmo um pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou por permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa, e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. É aquilo. Quanto mais... É aquilo. A gente, né? Quanto mais nós temos uma vibração boa, condizente, nós fazemos as coisas que realmente devem ser feitas, nós sabemos que as leis de Deus estão na nossa consciência. Quando nós erramos, muitas vezes sabemos que erramos. Só que erros reiterados, sabendo que está se errando, vão atrair espíritos coniventes com o seu erro. Sabem que você está fazendo porque quer. E você vai atraindo espíritos cada vez mais simpáticos àquilo que você está fazendo ou àquela forma de pensar que você está tendo. Porque não são somente as ações. Os pensamentos também são formas, né? São formas de energia e os pensamentos também são rastreáveis pelos espíritos. Então, é aquilo. Os espíritos vão ser atraídos para nós pelos pensamentos e pelas vibrações. Não é só uma ação que a gente vê uma pessoa fazer alguma coisa. Pelas coisas que ela está pensando também, né? Os espíritos são atraídos. Alguém tem mais algum comentário? Valéria? Oi, meu bem. Hoje eu estou mais quietinha. Hoje eu não estou muito inspirada, não. Mas está perfeito, está excelente o estudo. Bom, vamos lá. 515. Paramos hoje na 515, não é? Hoje é 515. Vamos ler a últimazinha. O que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou guiá-los no bom caminho? Certas pessoas exercem, com efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus o permite para vos experimentar. Ou seja, nada acontece, pessoas. Nossa, mas por que está acontecendo isso? Por algum motivo tem. Provação é prova. É para o espírito suportar. Deus não dá aquilo, né, que a gente aprendeu. Deus não dá um peso maior do que a pessoa pode suportar. Os espíritos não aceitam missões superiores. Não coloca fardo pesados em ombros fracos. Exatamente, não ótimo. Não colocam fardos pesados em ombros fracos. Isso. As missões, os espíritos aceitam as missões que podem suportar também. Muitas vezes, na erraticidade, nós levantamos a mão e falamos: ei, deixa eu fazer isso, isso, isso. Aí lá, os mentores,
os planejadores espirituais estão lá, olha, meu irmão, você ainda não está preparado para fazer isso, para assumir tantas coisas. Não, eu estou assim, eu vou conseguir. Meu irmão, você ainda não está... Deixa eu conseguir. Olha só, então vamos fazer. Reencarna ele, reencarna ela, encarna. Lá, vamos botar isso aqui, isso que ele está pedindo, só de leve para ver. Tá, aí reencarna a pessoa, tá lá reencarnada. Olha só, vamos dar ao espírito o que ele pediu, tá? Mas, olha só, rapidinho, só para ele ver. Na primeira que acontece, espírito, ai, então, Tito, tá vendo? O espírito ainda não está preparado para aquilo que ele pediu. Porque realmente a nossa evolução é de passinho em passinho, é um pouquinho por dia, porque a gente, assim, a gente olha, nós olhamos os exemplos, né? Os mentores espirituais e tal, queremos fazer tudo isso, abraçar o mundo, mas não dá, gente, é de pouquinho em pouquinho, é um pouquinho todo dia, é aquilo, né? Primeiro fazer o necessário, depois fazer o possível, e quando menos ver, estará fazendo o impossível. É aquilo, é passo a passo, e saber sempre que estamos sendo muito bem guiados, muito bem orientados. Não achemos que os nossos mentores, como eles dizem em algumas outras lições, estão fatigados porque a gente fica falando, ai meu Deus, está acontecendo isso, para conversar com o mentor. Não, eles querem realmente que você sente e converse, porque assim, vamos ver o que está acontecendo, tá acontecendo, vamos orar e tal, está acontecendo isso, o que eu faço? Aí você dorme com o problema e acorda com a solução. E aí? De onde veio essa solução? O mentor espiritual está ali falando, né? Está ali intuindo. Olha, faz isso, faz aquilo. Fulano, você saiu de casa, você esqueceu a chave. É assim, são as mínimas coisas. Esqueceu a chave. Você nem olha para a mochila, nem olha para a bolsa. Você dá 2 passos para de casa e esqueci a chave. Como? Se você não olhou seus bolsos, não olhou nada, como é que você sabe que você esqueceu a chave? Eu esqueci a chave. Você volta e a chave, você esqueceu a chave. E aí, quem falou isso para você? Cuidado com fulano, liga para ciclano. Não faz isso, faz aquilo. É igual mãe, né? Tira a roupa da cama, tira a toalha molhada de tal, faz isso, faz aquilo. Só que tudo com muito amor, como sempre é. Tudo com muita tranquilidade, porque eles sabem, assim como os nossos pais, eles sabem até onde vamos, eles sabem até onde podemos ir, até onde podemos suportar. E aquilo, né? O convite que eu fiz no nosso último estudo, vamos surpreender positivamente a espiritualidade, né? Nossa, eu não esperava que ele fosse fazer isso nessa encarnação. Olha só o que ela está fazendo, eu não esperava isso. Né? Aí, vamos surpreender positivamente a espiritualidade, porque a espiritualidade, eu acho que atualmente ela está ansiando por ser surpreendida com atos bons, com inovações. No sublime espaço, todos num abraço ouvem nossa voz. Logo no final falhou, né? Tá falhando logo no final, hein, Léo? Poxa. Léo tá dando uma falhada na sua voz. O Paulo fala, é o pouco antes das advertências. Só tá falhando? Tá. Falhou? Voltou? Já tá voltando. Voltou? Voltou. Fala aí. Acho que foi. Voltou agora? Voltou, mas voltou em câmera lenta. Tô ruim, tá ruim. Tá falando para dentro. O Valquírio agora apareceu no final. Já até saiu aí, pessoal. Olha, Quem viu aparece, né? Vamos fazer o seguinte, eu acho que a mensagem, né, foi... Eu também estou com problema aqui sério na minha internet, desde cedo. Eu acho que foi bem passada aí, né? Acho que pediria aí para o...
Ih, gente, está falhando todo mundo? Ê, caramba! Tá no final, né? Luiz, é você que vai fazer a prece, né, querido? Ok. Vamos lá. Estão me ouvindo aí? Estamos. A voz até bonita. Estão ouvindo? Trabalha no Globo. Graças a Deus. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento, por estarmos reunidos em mais uma noite de estudos. Agradecemos por essa oportunidade e pedimos que todas as pessoas, todas as famílias aqui representadas e os que não puderam comparecer também tenham sido beneficiados nessa noite de estudos. Pedimos que todas as pessoas que nesse momento encontram-se em dificuldades, acamados, todas as pessoas que encontram-se trabalhando nesse momento difícil em que passa a humanidade, que todos estejam muito bem amparados pela espiritualidade maior. Que as pessoas que desencarnaram também recentemente tenham sido bem recebidos, onde quer que estejam. Assim, nós agradecemos pelo dia de hoje, por toda a luz, por toda a força que estamos recebendo no dia a dia, que tenhamos muita fé, que sejamos movidos sempre pela esperança e pelo amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Encerrou na hora que estão falhando. É. No final está todo mundo... Boa noite. Meus amigos, todo mundo, boa noite, gratidão, Léo, excelente. Léo, obrigado. Helder, Boa noite, Léo. Beijo, Valquíria, beijo. Valéria, Dona Santinha. Caiu a internet. Tchau, Lúcia. boa noite. Boa noite, Léo. Lúcia. Boa noite, Ivone, Valquíria, Dona Maria, Conceição, Léo, Rosemary, todo mundo. Mary. Boa noite. Beijos. Oi. A nossa